Considere que no plano complexo, o ponto P seja a representação geométrica do número z igual a 5 mais i raiz de 3 e o vértice de um hexágono regular com centro na origem. Assim, determine na forma algébrica os números complexos que representam os pontos desse hexágono consecutivos a P. Bom, aqui eu vou fazer primeiramente uma representação geométrica dessa situação. Então, começando desenhando o plano complexo, vou fazer aqui os eixos. E aí agora eu vou desenhar o hexágono. Lembrando que esse hexágono, ele é regular e o centro dele está na origem do plano complexo. E como nós sabemos da geometria plana, que num polígono regular, a distância do centro até cada um dos vértices dá sempre o mesmo valor, então quer dizer que todos os vértices desse hexágono têm que estar à mesma distância da origem. Ou seja, existe uma circunferência com centro na origem do plano, no qual todos os vértices desse hexágono são pertencentes. Ou seja, essa circunferência contém todos os vértices do hexágono regular que nós vamos traçar. Então eu vou desenhar a circunferência para servir de referência aqui na construção. E aí, o primeiro desses vértices que eu vou desenhar é exatamente z. Z que é o número 5 mais i raiz de 3. Então a parte real é 5, a parte imaginária é raiz de 3. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7, só para ter uma ideia. Então esse número deve estar sem nenhuma precisão aqui, mas aproximadamente nesse lugar onde eu estou desenhando. Então z é igual a 5 mais i raiz de 3. Então esse é o nosso número z, que é o primeiro número de referência dessa figura. Aí o que o problema nos cobra é acerca dos números complexos, que também são vértices desse hexágono e que são consecutivos a z. Aliás, no enunciado, de acordo com as informações, esse número é um número P, cujo número complexo associado a P é esse 5 mais i raiz de 3. Mas aí eu vou omitir esse P e já vou escrever direto esse ponto como sendo Z. E aí, desenhando esse hexágono, aqui grosso modo, sem nenhuma preocupação com a precisão, então nós teremos o segundo vértice mais ou menos aqui, se eu for caminhar no sentido anti-horário. Aí o terceiro vértice aqui assim. Depois mais um vértice aqui. Só para a gente ter uma ideia dessa figura. Então aqui o nosso hexágono regular, pelo menos um esboço dele, sem nenhuma precisão, com os seus 6 vértices, onde nós queremos determinar os números complexos que representam os vértices consecutivos a z. Ou seja, eu vou chamar aqui, vou dar um nome, chama esse de cima aqui de w, que é o que nós queremos determinar, e esse de baixo aqui de t. Então, o problema consiste em determinar os números complexos w e t. Então, para isso, vamos fazer aqui algumas observações com base nas informações da figura e depois algumas propriedades que nós sabemos de números complexos necessários para fazer essa determinação. Bom, com base nas informações que o problema nos dá no enunciado, como o centro do plano, o centro do hexágono é a origem do plano complexo, vale ressaltar aqui que a distância desse centro a qualquer um dos vértices é sempre o mesmo resultado, é sempre o mesmo número. Então, do centro até z é igual do centro até w. Foi isso, inclusive, que nos fez construir essa circunferência. E esses segmentos, eles representam o módulo de cada um desses números complexos. Então, do centro até z é o módulo de z. Do centro até w é o módulo de w. Então, aqui primeiro eu vou determinar w, por isso que eu não tracei do centro até t. Mas, então, isso significa dizer que o módulo de z é igual ao módulo de w. E, além disso, o ângulo compreendido entre esses segmentos que formam esses módulos, esse ângulo é de 60 graus. Porque aqui
vale ressaltar que se eu traçasse cada um desses raios até os vértices, nós dividiríamos a circunferência em 6 partes iguais, e aí cada um desses ângulos vai ser dado como 360, que é o ângulo total, dividido por 6, ou seja, esse ângulo em particular vale 60 graus. E aí nós observamos que o argumento de Z, que eu não sei o valor, mas aqui eu vou chamar de um ângulo alfa, se o argumento de Z é alfa, o argumento de W é exatamente esse alfa, só que somado 60 graus. Isso significa dizer que o ponto W ele é obtido do ponto Z por uma rotação, nós vamos fazer aqui uma rotação de 60 graus no sentido anti-horário. Se nós girarmos essa figura em torno do centro de 60 graus no sentido anti-horário, o ponto Z vai parar exatamente em cima do ponto W. E isso nos permite determinar algebricamente o número complexo W. Por que razão? Porque nós sabemos dos números complexos que quando nós multiplicamos dois complexos, ao multiplicar dois números complexos, nós multiplicamos os seus módulos e somamos os seus argumentos. Repetindo, ao multiplicar dois números complexos, nós multiplicamos os seus módulos e somamos os seus argumentos. Então, observe que se eu pegar o número complexo Z e multiplicarmos esse complexo por um número da forma 1 vezes cosseno de 60 mais I vezes o seno de 60 graus, ou seja, que número complexo é esse que está sendo multiplicado Z? É um número complexo de módulo 1 e argumento 60 graus. O que vai acontecer nesse produto? O módulo desse resultado vai ser o próprio módulo de Z, porque eu vou multiplicar o módulo de Z por 1, que vai continuar o módulo de Z, e o argumento desse resultado vai ser o argumento de Z somado com o argumento de 60 graus. Ora, então esse resultado só pode ser o número complexo W, que é um número que tem o mesmo módulo de Z, o módulo de Z é igual ao módulo de W, e além disso, o ângulo representado pelo argumento de W é o argumento de Z, que é alfa, mais 60 graus. Então, nós vamos obter o número complexo W multiplicando o número Z, que nós já conhecemos. Então, eu vou colocar aqui que W é igual ao Z, que é 5, mais I raiz de 3, pelo resultado desse número complexo, que é o complexo de módulo 1 e argumento 60. 1 que multiplica o cosseno de 60 mais I seno de 60 é um número complexo meio, que o cosseno de 60 é meio, vezes 1 dá meio, mais I raiz de 3 sobre 2, já que raiz de 3 sobre 2 é o seno de 60. Então, ao fazer essa multiplicação, nós obtemos o número W. E aí, agora, aplicando a propriedade distributiva, então 5 vezes meio, 5 meios, 5 vezes I raiz de 3 sobre 2, então vai ficar 5 raiz de 3 sobre 2 I mais I raiz de 3 vezes meio da raiz de 3 sobre 2i, e I raiz de 3 que multiplica I raiz de 3 sobre 2 vai ficar 3, que é raiz de 3 vezes raiz de 3, sobre 2 vezes I ao quadrado. Lembrando que I ao quadrado é menos 1, então o resultado de W é igual à parte real, vou colocar entre parênteses, 5 meios menos 3 meios, então esse menos 3 meios veio de 3 meios de I ao quadrado, e a parte imaginária, colocando o I em evidência, fica I que multiplica 5 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Então, teremos 5 meios menos 3 meios, 2 meios, mais 5 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, 6 raiz de 3 sobre 2, vezes I. Ou seja, 1 mais, simplificando 6 raiz de 3 sobre 2, dá 3 raiz de 3, então 3I raiz de 3. Esse é o número complexo W. Agora, para determinarmos o complexo T,
basta observarmos que o raciocínio é o mesmo que se aplica a W, só que, em vez de fazermos uma rotação de 60 graus no sentido anti-horário, de Z para T, nós fazemos uma rotação no sentido horário, então diminuímos 60 graus no argumento de Z. Uma vez que, ligando do centro do hexágono até T, o ângulo totaliza, mais uma vez, 60 graus. Então eu vou pegar o ângulo alfa e diminuir 60 graus e vamos obter o argumento de T. Então isso significa dizer que, ao invés de multiplicarmos o número Z pelo complexo de módulo 1 e argumento 60, então agora para obter o número T, nós vamos dividir o número Z pelo complexo de módulo 1 e argumento 60. Uma vez que na divisão de dois complexos, nós dividimos os módulos e subtraímos os argumentos. Então, se eu quero manter o módulo de Z, que vai me mostrar o módulo de T, uma vez que o módulo de Z e de T também são iguais, então o módulo de Z é igual ao módulo de W, que é igual ao módulo de T. Se eu quero manter o módulo de Z, eu vou dividir o módulo de Z por 1. E para obter o argumento de T, basta subtrair o argumento de Z de 60 graus. E aí, então, o argumento do número que eu vou dividir vai ser de 60 graus. Então, com essa divisão, nós obtemos o número T, de tal forma, então, que esse T vai ser dado por 5i raiz de 3, 5 mais i raiz de 3, que é o Z, dividido por meio mais raiz de 3 sobre 2 vezes i. Então, temos que efetuar uma divisão entre esses complexos para determinar o número complexo T. Basta lembrar que, para dividir dois números complexos, nós multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado do denominador, o que, nesse caso, é o número complexo meio menos raiz de 3 sobre 2i. Então, isso mostra que T vai ser igual a... fazendo a propriedade distributiva, então 5 vezes meio aqui, então 5 meios. 5 vezes menos raiz de 3 sobre 2, então menos 5 raiz de 3 sobre 2 i. I raiz de 3 vezes meio, então vai ficar mais raiz de 3 sobre 2 i. I raiz de 3 vezes menos i raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 meios de i ao quadrado. Aí vale lembrar que i ao quadrado é menos 1. Isso tudo dividido. Então aqui nós temos um produto notável, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro é 1/4. O quadrado do segundo vai ficar 3/4 vezes i ao quadrado, que é o quadrado de raiz de 3 sobre 2i. Então, 3/4, aliás, ali é menos. Então, é menos o quadrado do segundo, 3/4 de i ao quadrado. Mas como i ao quadrado é menos 1, então eu posso tirar esse i ao quadrado e trocar o sinal aqui por mais. Bom, então essa conta vai ficar... A parte real vai ficar do numerador. Vou reescrever aqui. Ela vai ficar 5 meios mais 3 meios. Esse 3 meios é a última parcela, que é menos 3 meios de i ao quadrado. Como i ao quadrado é menos 1, vai ficar mais 3 meios. E colocando o i em evidência, vai ficar i que multiplica menos 5 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 1/4 mais 3/4, que é igual a 1. Bom, então essa conta ela vai fechar em 5 meios mais 3 meios. Então, 8 meios. Então, isso é igual a 8 meios. Mais i que multiplica
menos 5 raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 2, menos 4 raiz de 3 sobre 2. Que é igual a 4, 8 meios, menos, que é mais com menos, 4 sobre 2 cancela 2, então vai ficar 2i raiz de 3. Então, 4 menos 2i raiz de 3 é o número t. E lembrando que 1 mais 3i raiz de 3 era o número w, e esses são os dois números consecutivos a z como vértices desse hexágono, então, que é a resposta.